Saudável, muito bom ter você aqui mais uma semana juntinhos e nós estamos trazendo mais um tema super interessante para você. Tudo bem, Júlio? Tá, acertou. E você? Tô Tudo em ordem? ótima, inclusive, ó, já fiz as minhas compras Você aqui na viu? Natuclean. Que legal, gastou Adorei bem. essa cola, Júlio, personalizada. E você sabe o que é bacana? Eu tô fazendo uma dieta. Eu resolvi que depois que eu comecei a gravar o programa, eu tenho que emagrecer, tem que ser uma garota Natuclean mesmo. Que legal, tá? E aí eu adquiri alguns produtos e eu comecei a utilizar. Eu vi que realmente como a gente fica com a saúde diferente, né? Mais disposição, mais alegria, até a pele fica diferente, não é isso mesmo? Muito. Tati, eu vi que você levou muitos alimentos ricos em ômega 3, né? Sim. Você sabe que os cardiologistas falam hoje que nós brasileiros consumimos 60% menos ômega do que o nosso organismo necessita. Então, aí você precisa fazer a reposição disso, mas o ômega 3 ele faz com que o organismo funcione com muito mais vitalidade, muito mais energia, sua disposição melhora, Sim, né? eu percebi. Principalmente a linhaça, a chia, tem bastante ômega 3, viu, Tati? Eu gostei também, eu comecei a tomar o colágeno, porque eu fiquei sabendo que também é importante, né? Vai chegando uma certa idade que você não precisa saber qual é a minha idade, mas que a gente precisa cuidar bem da pele, né? E quando a gente emagrece, engorda, o colágeno toma conta disso e acaba deixando tudo em ordem, ótimo também para as articulações. Sim. Principalmente as mulheres, Tati, depois dos 30 anos, perdem muito, né, esse componente, então é importante você estar repondo também. E eu quero convidar você que está em casa, viu? Venha conhecer a loja. A loja está linda, viu, Tati? Tanto essa aqui que nós estamos gravando, que é na Nogueira Padilha, como também a loja 2, né, que é na Francisco Scarpa 121. Olha, vale muito a pena você sair da sua casa, né, para você conhecer a loja e passar a se alimentar de uma maneira saudável, né, Tati? Muito saudável. A gente está tomando aqui também um suco, na verdade é um chazinho, Esse é um chá verde, aliás, um chá vermelho. Com frutas vermelhas. Com frutas vermelhas. Você viu que gostoso, gente. Tati? E olha que eu tenho um pouco assim de, nossa, será que é gostoso esse chá? É muito bom, gente. Vocês têm que conhecer. É bacana que você tem a suqueira aqui, que a pessoa pode provar o suquinho antes de comprar. É uma refresqueira, né, Tati, que a pessoa usa aqui, vem aqui, degusta antes de comprar. E esse chá é muito bom, porque ele é diurético. Importantíssimo. Ele é antioxidante também. E é muito gostoso, né? Porque você vai fazendo no dia a dia e um chá como esse rende várias porções e você pode substituir pelo refrigerante também. Essa é a vantagem, né, Tati? Olha, são pequenas mudanças no seu dia a dia que você vai cuidar muito bem da sua saúde com produtos de qualidade e a Natuclean ajuda você. A gente vai falar hoje de um assunto bem bacana também. Muito que delicado. Na verdade é delicado, importante. Sim. Que é H1N1. H1N1 e tá virando, né, Tati, até bom esse tema de hoje, porque a doutora Audrey vai dar algumas informações para você. Porque, Tati, eu vejo as pessoas correndo para a clínica também e gastando um absurdo, né? Sim, é óbvio que você tem que se preocupar, porque é algo muito importante, é uma infecção perigosa, né? Mas também, Tati, é muito importante hoje, porque a doutora Audrey vai dar várias informações para você, né? Para que você possa se prevenir da H1N1, que veio forte, né? No Brasil já tem vários casos, em Sorocaba já tem um caso aí que a gente já sabe, né? Então fique atento, porque vale muito a pena hoje você acompanhar essas informações aí com a doutora Audrey, viu, Tati? Olha, informações preciosas que você não deve perder. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Espaço Viver é Saudável. Até já!
deixe que o cigarro atrapalhe a sua beleza. Conheça o New Life, um kit antitabagismo que contém um enxaguante bucal e cápsulas contendo magnésio que aliviam os sintomas físicos e emocionais para quem quer parar de fumar. New Life é natural e não tem contraindicações. Peça agora pelo telefone 3224-5424 ou 0800-772-6699. New Life é da Nato Clean. Cuide de seu coração. Melhore sua circulação, diminua dores e cansaço. Aumente a sua disposição e raciocínio com o ômega 3 da Nato Clean. Cuide de você, cuide de sua saúde. Ligue 3224-5424 e garanta o seu ômega 3 da Nato Clean. Eu disse 3224-5424. Ou visite nossas lojas na Nogueira Padilha e Francisco Scarpa. Ômega 3 Nato Clean, o amigão do seu coração. Para ter um corpo bonito nesse verão, você precisa fazer exercícios regularmente. Ter uma boa alimentação. Mas o que tem me auxiliado de verdade é o Redux Clean For Mais. O Redux Clean For Mais contém óleo de coco, cártamo, chia e vitamina E. Possui ação termogênica e reduz a gordura localizada. Ligue 3224-5424 ou 0800-772-6699. Redux Clean For Mais. Menos gordura, mais saúde. No Brasil, o alcoolismo afeta mais de 6% da população. O álcool causa dependência e mudança de comportamento. Vamos acabar com isso com um produto natural que auxilia na luta contra o alcoolismo. Stop Drink da Nato Clean. Não é medicamento e pode ser ministrado sem que o paciente saiba. Peça agora o seu Stop Drink da Nato Clean. Ligue 3224-5424 ou 0800-772-6699. Stop Drink da Nato Clean. Porque o excesso de álcool não combina com a família. Estamos de volta com o programa Espaço Viver é Saudável. Sempre muito bom ter você aqui em nossa companhia toda semana. E é claro, você manda sua sugestão, sua pauta através do nosso WhatsApp. Continue mandando, que hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. E olha, é um surto aí em nossa cidade, nosso país, que é o H1N1. E para isso nós convidamos a nossa querida infectologista, Audrey Quezada. Ela já esteve no final do ano do programa e foi um sucesso sua entrevista. Tudo bem, Audrey? Olá, Tati, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, esse assunto que a gente vai falar hoje, o pessoal manda perguntas pra gente. A gente realmente vive o tempo todo, né, com essa situação nas escolas, no dia a dia. Eu quero saber de você, o que é a diferença entre o resfriado e a gripe, doutora? Então é muito importante a gente diferenciar essas duas doenças. O resfriado normalmente é um quadro mais leve, de coriza, às vezes um pouco de tosse, congestão nasal e às vezes dor de garganta também. Raramente ele tem febre ou um comprometimento mais importante. A gripe já é um quadro mais grave. Ela tem febre, uma queda importante do estado geral, a pessoa fica abatida, prostrada, dá tosse, muita dor no corpo, vontade de ficar na cama, tudo aquilo que a gente sabe que é mais grave, mais importante mesmo do que um quadro de resfriado que normalmente tem esses sintomas mais leves e não tem febre. A diferença é essa. Mas quando que a gente sabe que já chegou no caso da H1N1? Qual que é a diferença para a pessoa que está em casa identificar e procurar um atendimento? Então, a gripe é causada por um vírus. E o que está em surto esse ano novamente, como foi em 2009, é o H1N1. Os diferentes tipos de vírus que causam gripe, eles não têm diferença significativa nos sintomas. Os sintomas são mais ou menos os mesmos, né? Aquilo que eu falei, febre, dor no corpo, prostração. Ela não tem, por exemplo, uma febre de 40 graus, por exemplo? Não tem igual, isso. Do quadro gripal é sempre o mesmo sintoma. O que a gente sabe é que esse vírus é que está circulando neste momento entre nós, como foi naquela época em 2009. E por que se pensa que isso está retornando novamente? Porque provavelmente as pessoas deixaram de se vacinar. Elas se preocuparam muito naquela epidemia que teve em 2009, em 2010, e aí procuraram muito a vacina. Depois disso, a vacina ela foi sendo deixada um pouco de lado, foi sendo esquecida. E aí retoma, né? Porque é uma doença sazonal, normalmente acontece mais no tempo do frio. E além disso, esse ano ela veio um pouco mais cedo. Ela chegou no final...
Porque nós estamos praticamente no verão pleno. Chegou mais no final do verão e começo do outono. Isso muito provavelmente é porque as pessoas vão viajar, né? Viajam para fora do país e acabam trazendo o vírus de novo numa população que está sem imunidade novamente. Porque a imunidade que a vacina dá, ela dura mais ou menos 1 ano. Então, ela não é para sempre. Isso é interessante você falar. Então, a gente vai vivendo um círculo vicioso, um passa para o outro. Isso. E essa resistência dessa vacina é no máximo de 1 ano. Então, por isso que a gente tem que se preocupar com essa vacinação agora. Isso. E, normalmente, a vacina, ela tem os tipos de vírus da gripe que estão circulando mais frequentemente naquele período. Então, ela não tem todos os vírus da gripe. Normalmente, são 3 vírus, né, que vem incluídos na vacina. E agora tem uma que é tetravalente, que a gente chama. São 4 tipos de vírus na vacina, mas mesmo assim não tem todos os tipos virais numa vacina só. São os mais prevalentes daquele ano. Então é importante a gente se vacinar todos os anos, né? E o importante da prevenção, né, é o que a gente fala assim de evitar lugares muito fechados, tentar ventilar mais os ambientes, né? Tentar lavar sempre as mãos, usar álcool gel, evitar contato, por exemplo, a gente tocar nas próprias mucosas, né, olho, nariz, boca, porque a gente mesmo leva o vírus da mão para lá, né, é uma outra forma de contágio e a vacinação também é importante. A gente fica preocupado com as crianças, porque como que você vai fazer com que as crianças não coloquem as mãos na boca ou no nariz? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, mamãe, você que está em casa, sempre lavar as mãos das crianças. Ensinar as crianças, né? Na escola também, eles têm que ter alguns cuidados especiais, não, doutora? Sim, evitar beber diretamente do bebedouro, usar um copo individual, não compartilhar com as outras crianças e ter esse hábito, né? Óbvio que a gente não vai conseguir 100%, mas tentar incentivar as crianças a lavarem as mãos, usar o álcool gel, porque tudo isso é importante, né? Bom, você fique comigo que ainda tem muito mais para você aprender aqui. Daqui a pouquinho a gente volta e continue mandando seu WhatsApp. E é claro, né, se você não conseguiu assistir o nosso programa na íntegra, acesse o nosso site viveresaudável.com.br. Não saia daí. Cuide de seu coração, melhore sua circulação, diminua dores e cansaço, aumente a sua disposição e raciocínio com o ômega 3 da Natoclean. Cuide de você, cuide de sua saúde. Ligue 3224-5424 e garanta o seu ômega 3 da Natoclean. Eu disse 3224-5424 ou visite nossas lojas na Nogueira Padilha e Francisco Scarpa.
Ômega 3 Natoclean, o amigão do seu coração. Para ter um corpo bonito nesse verão, você precisa fazer exercícios regularmente. Ter uma boa alimentação. Mas o que tem me auxiliado de verdade é o Redux Clean For Mais. O Redux Clean For Mais contém óleo de coco, cártamo, chia e vitamina E. Possui ação termogênica e reduz a gordura localizada. Ligue 3224-5424 ou 0800-772-6699. Redux Clean For Mais. Menos gordura, mais saúde. Estamos de volta com o programa Espaço Viver é Saudável com um assunto super importante que é H1N1. Agora, você anda cuidando aí muito bem dos seus filhos, você anda se cuidando com o seu dia a dia? Doutora, a gente fica preocupado porque tem alguns grupos de risco que são mais importantes para vacinação. Sim, alguns grupos são mais suscetíveis a ter os quadros mais graves da doença. Então, esse grupo de pessoas é que é priorizado na vacinação pelo Ministério da Saúde. A vacina não faz mal a ninguém, mas eles elegem pessoas para ser vacinados via SUS. Então, ela não tem nenhuma contraindicação? Ela não tem reação? Só quem tem alergia a ovo, porque a vacina é feita de ovo. Então, quem é sabidamente alérgico, aí não pode vacinar. E tem algum outro meio de proteger? Daí não. A vacina ela é feita por ovo, aí essas pessoas que são alérgicas não podem ser vacinadas. É o único grupo, e também criança abaixo de 6 meses de vida, né? A vacina ela é oferecida a partir dos 6 meses, tá? Então seria o grupo que não poderia vacinar. Agora, a vacina ela é feita de vírus morto, então não tem contraindicação de vacinar ninguém. Você já deve ter ouvido falar, né? Tomei a vacina e fiquei mais gripado. Você já ouviu falar isso? Já, mas isso acontece porque a vacina ela só contém 3 tipos de vírus. A vacina que é oferecida pelo SUS, ela contém 3 tipos de vírus que são os mais prevalentes naquele ano. É feita uma pesquisa e aí é colocado na vacina os 3 tipos mais frequentes que vão ter naquele ano. Então, nada impede que você pegue uma gripe por outro vírus que não está contemplado na vacina. Às vezes você já está com a imunidade baixa e a partir daquele momento você... E assim, a vacina, ela também não dá 100% de proteção. Pelos estudos assim, mais otimistas, a vacina protege 70%, oferece uma proteção de 70%. Então, também não impede... 30 ficando perto, Isso, né? Exatamente. Então, assim, é uma prevenção, mas não tem 100% de eficácia. Então, nada impede que você vacine e pegue a gripe ou por outro tipo, ou pelos tipos que estavam na vacina, porque você não adquiriu 100% de imunidade. Isso é uma coisa que pode acontecer. Então, agora, quanto aos grupos que são eleitos para tomar a vacina, via SUS, gratuitamente, então, são as crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos, os idosos, acima de 60 anos, as pessoas que têm doenças crônicas, e aí entram todas as doenças crônicas, então, doença renal, doença cardíaca, hipertensão, diabetes, problemas pulmonares, pessoas que têm problema asma ou qualquer doença respiratória, pessoas que têm problemas de cirrose, hepatite. E elas têm que ter algo do médico para que ela receba essa vacina? Normalmente ela precisa de uma cartinha, pode ser de um médico que não é do SUS, ou uma receita, ou se ela já acompanha naquele posto, já sabe que a pessoa tem uma doença crônica e vai vacinar. Pela carteirinha de vacinação dela. Isso, pela carteirinha do posto ou pela receita do posto também, mas precisa de uma cartinha do médico para poder vacinar. Outro grupo de pessoas são os HIVs positivos, também precisam ser vacinados. As pessoas que têm problemas de imunidade, por exemplo, por transplante de algum órgão, que aí precisa tomar imunossupressor para não rejeitar o órgão, pessoas que usam corticoide em dose alta há muito tempo, gestante, puérpera, que é a mulher que teve o bebê recentemente, nos últimos 40 dias precisa vacinar também. Então, essa população, a população indígena também precisa ser vacinada. Eles também são? Também são porque eles não têm contato com o vírus da gripe, Então, aí precisa vacinar. Quem trabalha na área da profissional de saúde também. Então, basicamente, são essas pessoas que são vacinadas pelo SUS. As outras pessoas podem procurar a vacina
pela rede privada, né? Porque não é contraindicado, não é que essas pessoas não precisam ser vacinadas. É que essas pessoas, teoricamente, são de um risco baixo para as complicações. Então, aí não são eleitas para vacinar pelo SUS, mas elas podem ser vacinadas também. Eu lembro, doutora, que 5, 6 anos atrás, o valor dessa vacina era médio de uns 50, 70 reais. Hoje o valor superfaturou para as clínicas particulares. Isso também não é bacana, né? Porque eles estão aproveitando a situação para poder cobrar um valor fora do normal. Exatamente. Ficou realmente mais caro. É inviável, né? E tava faltando, né? Tava em falta. Tem lugar que tem lista de espera. Tava bem complicado mesmo. E outra coisa que eu acho importante a gente falar, Tati, é que depois que vacinou, para ter a proteção da vacina, é cerca de 2 a 3 semanas depois. Então, esses 15, 20 dias depois da vacina, ainda não está com a imunidade totalmente... ela leva um tempo para acontecer, leva esse período de 15 a 20 dias para ficar protegido da vacina, naquela taxa de 70% que a gente falou. E quanto tempo que dura a vacina no organismo? A proteção da vacina é cerca de 1 ano. Até então por isso que a gente se vacina anualmente. Quando a gente pega a gripe, por exemplo, quem teve H1N1 naquela epidemia de 2009, 2010, está protegido, não pega mais. A imunidade que o vírus dá, ela é duradoura, ela é para sempre. Agora, a imunidade da vacina, não, é cerca de 1 ano, por isso que é importante a gente se vacinar anualmente. Então, a pessoa que já teve H1N1, ela não pega de novo. Olha, isso é super interessante, mas você quer saber mais, né? Então fica comigo, não sai daí que a gente vai saber um pouquinho mais no próximo bloco. Não deixe que o cigarro atrapalhe a sua beleza. Conheça o New Life, um kit antitabagismo que contém um enxaguante bucal e cápsulas contendo magnésio que aliviam os sintomas físicos e emocionais para quem quer parar de fumar. New Life é natural e não tem contraindicações. Peça agora pelo telefone 3224-5424 ou 0800-772-6699. New Life é da Nato Clean. Cuide de seu coração. Melhore sua circulação, diminua dores e cansaço. Aumente a sua disposição e raciocínio com o ômega 3 da Nato Clean. Cuide de você, cuide de sua saúde. Ligue 3224-5424 e garanta o seu ômega 3 da Nato Clean. Eu disse 3224-5424. Ou visite nossas lojas na Nogueira Padilha e Francisco Scarpa. Ômega 3 Nato Clean, o amigão do seu coração. Para ter um corpo bonito nesse verão, você precisa fazer exercícios regularmente. Ter uma boa alimentação. Mas o que tem me auxiliado de verdade é o Redux Clean For Mais. O Redux Clean For Mais contém óleo de coco, cártamo, chia e vitamina E. Possui ação termogênica e reduz a gordura localizada. Ligue 3224-5424 ou 0800-772-6699. Redux Clean For Mais. Menos gordura, mais saúde. No Brasil, o alcoolismo afeta mais de 6% da população. O álcool causa dependência e mudança de comportamento. Vamos acabar com isso com um produto natural que auxilia na luta contra o alcoolismo. Stop Drink da Nato Clean. Não é medicamento e pode ser ministrado sem que o paciente saiba. Peça agora o seu Stop Drink da Nato Clean. Ligue 3224-5424 ou 0800-772-6699. Stop Drink da Nato Clean. Porque o excesso de álcool não combina com a família. Estamos de volta ao programa e a doutora estava me contando aqui, você que já teve H1N1 tem que ter cuidados especiais, você que não teve, não quer pegar H1N1, também tem que ter alguns cuidados especiais, não é isso mesmo, doutora? Isso. Fala pra gente. Então, outro ponto importante, Tati, é a questão da gente procurar o pronto-socorro naqueles casos que a gente abordou anteriormente, naqueles casos de maior gravidade, os grupos de risco e as pessoas que têm o que a gente chama de sinal de alerta. Então, dificuldade para respirar, falta de ar muito importante, vômito, febre que vai e que volta depois de uns dias, né? Os primeiros dias de febre, para de ter febre, volta a ter febre novamente. E aqueles pacientes que são os grupos prioritários que são contemplados pela vacina, né, pelo Ministério da Saúde.
que em teoria são as pessoas com maior chance de ter os quadros graves pela doença, porque é o que a gente comentou. Se a pessoa vai ao pronto-socorro e não tem gripe, só porque tem um resfriado, um quadro mais leve, ela fica com mais chance de adquirir a doença lá. Porque lá que tá cheio de gente doente. Todo mundo doente. Isso. Então, né, a gente lembra desses sinais de alerta que a gente falou e dos grupos de maior risco da doença. Porque o pronto-socorro é um lugar que é ideal para adquirir a gripe. Se ela não tem, de lá. Isso, só ir em caso de necessidade mesmo, tá? Então, vamos lá para finalizar. Cuidados importantíssimos que a gente deve ter no nosso dia a dia, tanto crianças, adultos, as grávidas, todas. Então, acho que é muito importante a gente educar as crianças, né, nesse sentido de lavar muito bem a mão, evitar compartilhar copo, talher com os colegas da escola, né, não ter nada disso. E a questão da hidratação é muito importante, né, beber bastante líquido e manter a mucosa do nariz hidratada, pode usar soro, tudo isso ajuda bastante. Tentar ventilar os locais e sempre lavar muito as mãos e evitar contato com as mucosas, né? Olho, nariz e boca. Bom, e se a gente souber que tem alguém que está com esses sintomas, deve procurar um pronto-socorro, então. Isso, se for com sintomas graves que a gente falou, e tentar, né, quando a gente vê alguém com sintoma, assim, respiratório, tosse, não ficar muito próximo. E a pessoa que está também com algum sintoma tentar ficar mais quietinho em casa, evitar, né, muito contato com as outras pessoas. Não é nada pessoal, né? Na verdade, a gente tem que se cuidar mesmo, pensar, né, no nosso dia a dia, porque saúde é muito importante. Exatamente, é isso mesmo. Doutora, agradeço muito sua participação aqui no programa. A gente aprendeu muito mais com você. E olha, seja bem-vinda em outros programas, que realmente a gente aprende demais aqui. Infectologista fala de tanta coisa. E o programa tem essa ideia mesmo, levar para você muita informação, para que você interaja com a gente, mande suas dúvidas também pelo WhatsApp. Se você perdeu o programa, vai lá no nosso site, viverasaudável.com.br. Agradeço muito o seu carinho e sua audiência, agradeço também Giovanni Rafael, também o Júnior Cofani e, é claro, né, as meninas da Pop Fashion. Fiquem com Deus, até o próximo programa, até mais.